É uma alegria ver esse auditório cheio, com um convidado tão querido quanto o Gregório do Vivier. Eu peço àqueles que estão em pé que tentem encontrar espaços para se acomodar, né, de maneira que a gente também não feche, né, as passagens. Eu sou Alexandre Montauri, atual diretor do Departamento de Letras, e tenho essa imensa satisfação de hoje receber o nosso convidado para essa aula inaugural. Ele será, digamos, acompanhado pelo professor Paulo Brito durante a sessão, proferirá essa aula inaugural e, no final, a gente pode ter uma sessão de perguntas e respostas que será coordenada pelo Paulo Brito. Queria dizer ao Gregório que é um prazer enorme do Departamento de Letras como um todo, que, em reuniões de colegiado, aclamou o seu nome como convidado mais desejado pelo Departamento de Letras para essa aula inaugural. Então, Gregório, eu queria dizer que você é muito bem-vindo aqui nessa tarde. O Departamento de Letras está muito contente de receber um ex-aluno tão bem-sucedido, com um trabalho com tanta visibilidade no nosso mundo atual, no mundo da cultura, no mundo da política, no mundo da poesia, no mundo das artes. É o nosso aluno muito querido, ex-aluno muito querido, e, portanto, é inevitável uma sensação imensa de prazer ao recebê-lo aqui. Tá? Eu vou me dirigir para a plateia e vou deixar o comando da sessão com o professor Paulo Brito, que foi um professor muito próximo ao Gregório, e eles apresentarão nessa tarde, então, as reflexões e as questões, né, que serão, digamos assim, o teor dessa aula inaugural, tá bom? Então, desejo a todas e todos uma tarde muito prazerosa e de formulação, né, de entendimentos sobre a vida contemporânea. Muito obrigado a todos. Gregório, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Paulo, tem a palavra. Boa tarde. Eu vou rapidamente só fazer uma apresentação do Gregório para vocês, o que não deixa de ser redundante, né? Todo mundo sabe que é o Gregório, mas, enfim, como manda o protocolo. Gregório do Vivier é ator, escritor, roteirista. Ele é dos sócios fundadores do Porta dos Fundos, que todo mundo conhece. Ele começou a estudar teatro aos 9 anos no Tablado, aqui no Rio mesmo. E ele teve um espetáculo Zenas Improvisadas, que ficou há um monte de tempo em cartaz, saiu em turnê com as peças Uma Noite na Lua, Portátil. Em 2019 estreou a peça Sísifo. Na televisão ele atuou em Junto e Misturado, na Globo, Fantástico Mundo de Gregório, na Multishow, da qual também foi roteirista, Portátil, no Comedy Central, que foi indicado ao Emmy Internacional de 2017, entre outras séries. No cinema, ele fez parte do elenco de Apenas o Fim, 2008, 5 vezes Favela, Agora por Nós Mesmos, 2010. Eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo com a minha vida, 2012, Vai Que Dá Certo, 2013 e outros. É autor dos livros A Partir de Amanhã Eu Juro Que a Vida Vai Ser Agora, Ligue os Pontos, Poemas de Amor e Big Bang, Put Some Farofa, Perca Tempo, Tudo Que Faço Quando Não Sei O Que Fazer, Caviar é uma Ova, Sísifo, Ensaio sobre a Repetição em 60 Saltos e o mais recente Sonetos de Amor e Sacanagem. É colunista da Folha de São Paulo. Em 2017 estreou o programa de opinião e humor político Greg News com Gregório do Vivier na HBO, que ficou no ar por 7 temporadas. E só acrescentar, e ele foi nosso aluno aqui, foi meu aluno em 2004, 2005, 2003, 2004, por aí. Com a palavra, então, o Gregório. Gregório, seja muito bem-vindo. Obrigado, querido. Muito obrigado, Paulo. Eu estou muito feliz de estar aqui ao seu lado. Sou muito
fã e devoto do Paulo, que está aqui ao meu lado. Não vou falar muito para não constrangê-lo, mas que ele não gosta disso, mas sou fã e fui aluno em vários cursos, inclusive na fonologia, na única vez talvez tenha dado, né? Fonologia, fiz curso de fonologia, porque tudo que o Paulo fazia eu ia fazendo curso, inclusive eu que pedi, eu acho, para a oficina de poesia trocar como é que era o nome? O código, para eu poder repetir. E eu fiz várias vezes o mesmo curso da poesia, trocou de código para eu poder fazer de novo a oficina, que é espetacular e me formou mesmo, eu passei a escrever poesia por causa disso, eu passei a ler muita poesia por causa disso e, enfim, virei outra pessoa, eu acho. Mas, enfim, vamos começar. Eu gosto do fato de que a língua portuguesa, que eu saiba, não tem uma palavra para aquele que se forma em letras. Quem se forma em engenharia logo vira um engenheiro e pode berrar a plenos pulmões: deixa comigo, eu sou engenheiro. Um estudante de medicina, depois de 8 ou 10 anos, né, conquista o direito de se dizer médico. E quase todas as graduações reservam a palavra para o estudante que se forma. E ele ganha, junto com o diploma, uma nova maneira de se identificar. Ele pode dizer: olá, sou químico, olá, eu sou filósofo, eu sou físico, eu sou jornalista. A Faculdade de Letras não te permite dizer: eu sou letreiro. Você pode até dizer que é um letrista, mas tem que fazer letras de música. Mas isso, eu acho isso bonito. O fato de que essa faculdade não vai te dar direito a nada. Eu lembro de um homem que berrava num vídeo que viralizou, talvez vocês lembrem: você sabe com quem está falando? Eu sou engenheiro civil formado, ele dizia. A frase por si só já é ridícula, mas ficaria ainda pior se fosse feita com a nossa formação. Você sabe com quem está falando? Eu sou formado em letras. Daí, inclusive, que veio o bordão do Greg News, né, que acabou virando um bordão, que era eu dizer: eu sou formado em letras depois de uma afirmação qualquer, porque é algo que não... É a pior carteirada do mundo. E queria dar parabéns a vocês. Estão fazendo uma faculdade que não te permite carteirar. É uma graduação que não te dá esse direito. Olha que bênção. Você vai entrar aqui, você vai passar 4 ou 5 anos, ou 6 anos, se você for lerdo como eu, e no final você não vai ter ganhado um privilégiozinho sequer, a não ser a cela especial. Então é bom vocês se prepararem para essa realidade, tá? Porque vão fazer muitas piadas, se já não estão fazendo com a faculdade de vocês. Né? Estão estudando letras, e qual letra você está? Então você... Então estuda que é letra do meu médico. Então me diz o que está escrito aqui. Aliás, está aí, médicos tinham que estudar letras, né? Literalmente tinha que ter na medicina um curso de letras, A ou B, para eles lembrarem como é que é. Então, você talvez esteja perguntando para que serve essa faculdade na qual eu estou. Né? Será que não era melhor falar de Minecraft no TikTok? Eu vender NFT na internet, vender Bitcoin no Minecraft? Primeiro que, olha, nenhuma faculdade te impede hoje de terminar fazendo coreografia no TikTok. O que mais tem é cardiologista no TikTok com bisturi, faz essa incisão aqui, dançando axé. Então, hoje nenhuma faculdade vai te dar essa certeza. Mas então, para que serve isso daqui? Não é? Por que a gente está aqui? Por que vocês estão aqui? Por que passei por aqui? E, bom, primeiro, claro, é bom... E aí eu vou parar de ler para não ficar uma coisa muito lida, mas... eu lembro de ainda na faculdade, na escola, na aula de filosofia, tinha um aluno bem pragmático, assim, para não dizer, sei lá, chato ou inconveniente, que levantou: para que serve essa aula de filosofia? E o professor respondeu: para que serve perguntar para que serve? E pronto, e começou a aula de filosofia. E realmente, assim, como dizia o Manuel de Barros, o poema é um inutensílio, não precisa servir para nada, a gente é igual... Essa é a primeira resposta, talvez um pouco fácil, quer dizer, não serve para nada e nada precisa servir para nada. Como os peixinhos do Coronel Buendia, do 100 Anos de Solidão. O Coronel Buendia, quando se aposenta, passa a fazer peixinhos dourados, né, no 100 Anos de Solidão, e ele gasta uma moeda de ouro para fazer um peixinho dourado. E o peixinho dourado dele, ele vende por uma moeda de ouro. E ele faz o peixinho com moeda de ouro. Eu levo, isso não faz o menor sentido. Ele faz sentido, eu adoro fazer peixinhos dourados. E a natureza da paixão e do desejo é meio essa, aquilo que não vai te dar benefício nenhum. Então, já é bonito vocês estarem aqui por isso, se não te der benefício nenhum e ponto. Mas é uma resposta talvez um pouco fácil, porque, afinal de contas, são 5 anos da vida e é um tempo que a gente gasta. Então, para alguma coisa... Eu tenho a impressão que serve, sim, mesmo, nem que seja para pensar sobre para que servem as coisas, mas acho que serve um pouco mais. Eu queria contar uma história pessoal, que minha experiência, como é que eu vim parar aqui. Eu tinha um mentor
Na verdade, eu ia falar guru, mas guru é uma palavra um pouco amaldiçoada, né? O guru sempre acaba preso por assédio ou por alguma coisa. Então, não vou chamar de guru, mas era um mentor ou alguma coisa assim. A revelia dele, que era o Milor Fernandes, que era, talvez, né, nosso humorista renascentista perfeito, porque ele desenhava e traduzia e escrevia aforismos. E quando pequeno tinha um livro de cabeceira, que era o Milor Definitivo, a Bíblia do Caos, mas vinha escrito bem grande, Milor Definitivo. E depois eu tive e eu sabia tudo aquilo, eu sabia de cor, e até hoje eu sei várias coisas que pequeno eu ficava lendo e decorando. Tinha umas coisas tão bonitas, poéticas, assim, o inventor do Alka-Seltzer fez uma tempestade em copo d'água. Ou viver é desenhar sem borracha. Ou o humorista é uma pessoa que tem importância suficiente para ser preso, mas não bastante para ser solto. E por aí vai. Não tem nenhum setor do conhecimento que ele entenda, e eu pequeno achava que aquilo era a Bíblia mesmo. Quando falaram já leu a Bíblia, eu achava que era aquela, que era a Bíblia do Caos. O que diz muito sobre a minha formação religiosa em casa. Meu pai está, inclusive, meio culpado por isso. E aí eu li eu achava que era aquilo, e quando eu conheci o Milor, porque isso acho por causa do meu pai, uma vez eu conheci ele, meus pais já apresentaram, sabia que eu era fã e tal, eu fiz uns 8, 9 anos, aí eu falei, você que é o Milor Definitivo? Eu achava que o nome dele era Milor Definitivo. E ele passou a adorar aquilo e adotar um pouco. Eu sou o Milor, ele é meu definitivo, tal, como um sobrenome e tal. A gente desenvolveu uma relação, e eu, quando fiz uns 16 anos, eu fui até ele perguntar, cara, eu não sei o que eu quero fazer da vida, o que eu quero estudar, porque eu quero fazer humor, eu quero ser humorista, eu quero trabalhar com humor, mas eu não sei qual é a faculdade, e eu estou pensando em fazer publicidade. Eu falei para ele, e o rosto dele se congelou numa expressão de asco, e ele virou para mim e falou assim, publicidade? E qual é a relação com o humor? Eu falei, humor, publicidade, não tem humor. Ele falou, humor é o... Ele começou assim com nojo, você não entendeu nada sobre o que você quer fazer. O humor é o oposto da publicidade, é o diâmetro oposto. O humor é verdade, publicidade é mentira, publicidade é elogio e o humor é esculhambação. Você tem que fazer... Ele falava, repetia, você tem que fazer uma faculdade de esculhambação. Aí o cara, não existe isso, né? Infelizmente, no currículo, não tem essa faculdade. Eu procurar e... Cara, e aí eu vim parar aqui na Letras porque tinha um curso de formação do escritor. Eu acho que a gente foi o primeiro ano do formação de escritor, foi 2004, ponto 1. Então, a gente foi, acho que, a primeira formação primeiro ano dessa formação. E como eu gostava muito de escrever e tal, eu tinha oficinas de escrita, eu não tive dúvidas e entrei aqui. E, cara, de cara, eu entendi que, por acaso, eu tinha vindo parar no lugar certo. Porque, ao contrário do que eu imaginava que seria uma faculdade de letras, eu tinha muito medo da faculdade de letras, porque eu achava que seria um lugar em que você estudaria o cânone, a importância, você tentaria, sabe, viver, entender o que se passa na cabeça dos grandes autores que moravam em cima de Torre de Marfim e, quem sabe, tinha que se mudar para a Torre de Marfim e falar com Mesócles, e, sabe? Eu achava que todo mundo, a faculdade ia se transformar num Michel Temer, assim, uma grande... esse medo terrível da letra. E chegando aqui, eu descobri que ela tinha muito a ver com esculhambação. No sentido de que a linguística, que eu morria de medo, que eu achava que era gramática, eu descobri que a linguística é o oposto da gramática, e os linguistas todos têm horror à gramática. Primeira aula, eles já esculhambam a gramática para você e falam, isso aqui não é normativo, isso aqui a língua é viva, e tudo que você acha que você vai aprender de regra que você aprendeu na escola, porque aí o linguista vai te virar do avesso e vai te dizer que não é nada disso que você imagina. Então, você já começa a primeira aula esculhambando a gramática, que era um dos meus principais medos. E na literatura também. Na faculdade, na teoria da literatura, mesmo você vai entendendo por que o cânone é o cânone. Você vai entendendo que aquilo só é cânone porque alguém decidiu. E porque tem mil escolhas e tem aquelas as instâncias de legitimação que fazem com que o cânone seja canônico e que um livro seja bom e que e todo mundo seja obrigado a reverenciá-lo. Então, eu descobri que a aula de cânone era também uma esculhambação do cânone. Eu achei maravilhoso. E até está aqui a Rosana, que foi minha professora de literatura brasileira, num curso muito legal. Formação da literatura brasileira, alguma coisa assim, formação do Brasil, agora não vou lembrar o nome, mas era muito interessante porque, por exemplo, a gente lia Gilberto Freire, que é um autor amaldiçoado, cancelado, com certa razão, obviamente, mas lia esculhambando. A gente aprendia a esculhambar o Gilberto Freire, que é uma delícia, que é a melhor coisa que se pode fazer. Então, não tem nada a ver com cancelamento, porque hoje em dia a gente volta e meia tem parece que tem uma dicotomia entre cancelar ou louvar. Né? E eu acho que tem um meio termo que é maravilhoso, que é a leitura crítica, é a esculhambação no sentido original, no sentido assim de você ler destrinchando e ler criticando. A leitura crítica, que eu acho que é a coisa mais importante que você pode aprender, não só na faculdade, na vida, né? Uma leitura crítica do mundo. Então, eu acho que vi que isso daí foi um grande barato, assim, de entender que aqui você não ia ter nunca uma leitura reverente.
que eu acho que é o principal perigo do leitor e do artista também, é a reverência. Eu lembro do Paulo falando também no aula, olha, você pode fazer o que quiser, só não pode... Desculpa estar parafraseando aqui, você certamente falou melhor que isso, mas quando alguém escreveu um poema que era muito romântico, no sentido da palavra, assim, dos românticos, da corrente literária, assim, ele falava assim, olha, você sabe que você está escrevendo um poema romântico, você está citando? Aí eu falei, não sei. Então, isso que não pode. Você não pode ser ingênuo. Tudo que você fizer, você tem que saber por que você está fazendo. Você tem que entender que você está citando uma tradição, você está dialogando com um monte de gente que já escreveu isso antes. Lembro do Paulo falando, a primeira vez que uma pessoa fez a metáfora, não sei se você vai lembrar dessa frase, a primeira vez que uma pessoa comparou os olhos da mulher amada com estrelas, ele fez uma metáfora. A segunda pessoa já fez um clichê. Então, se você quiser comparar os olhos de uma pessoa com umas estrelas, é direito seu, mas você tem que entender que você está ecoando todas as pessoas que já fizeram essa metáfora antes. Então, e aliás, um discurso que eu mais gostei aqui foi o Teoria do Significado, que está ali a Helena, foi também muito especial, porque, me fez entender as metáforas que nos cerceiam, e depois, como humorista, que isso aí também é muito importante, também no Greg News, também, eles voltam e tentavam entender, lembrar que as palavras são metáfora, para começar, né? Toda palavra nasce como uma metáfora, não existe nenhuma palavra literalidade, praticamente não existe, porque ele está o tempo todo se referindo às coisas como metáforas, sei lá, lembro de um exemplo que... Como é que era? Agora não vou lembrar de todos eles, mas as cores, por exemplo, são sempre metáforas de alguma coisa que tem aquela cor, não é só a laranja. Toda cor, em algum momento, o preto era o cinza que queimou. Você está sempre referindo a um objeto para falar de outro. Então, a metáfora a natureza da linguagem é metafórica. Então, você começa a quebrar a cabeça e depois, para escrever, é tão gostoso isso. E para o humor também, você lembrar da importância da metáfora. Agora mesmo, o Lula, louvando, eles fizeram uma reforma da Uber, que foi uma reforma trabalhista em relação ao trabalhador da Uber, e meio que legalizaram a precarização e tal, e o Lula faz uma metáfora, que eu até falei, comete uma metáfora que é tão absurda isso, do ponto de vista da metáfora, ele vem e fala assim, foi parida uma nova criança no mundo do trabalho. Eu só penso assim, que metáfora horrorosa! Você não pode dizer que pariu uma criança no mundo do trabalho, Lula? Não. E aí... me ensinou a ser crítico com as metáforas também, a todas elas, sabe? E lembrar que a política é também a construção de metáforas. A gente está sempre aludindo a elas e é impossível, você nunca consegue escapar delas de modo geral. É Miriam? É Miriam que está ali? Não. É Miriam, que delícia! Pô, muito bom ver também. Miriam foi professora de muitos cursos de latim. Sim, fiz latim aqui com ela. Estou aqui gastando meu latim. Não, e fiz também teatro antigo, foi muito legal. Oficina de teatro antigo, cursos muito bons. Então, a gente falou, e eu acho que talvez tenha uma palavra para dizer, para tratar quem se forma aqui, que não é nem letreiro, nem letrista, mas é leitor mesmo. E parece pouco, você fala, leitor eu já era quando eu entrei aqui. Mas para ser leitor, eu acho que não basta ler, é preciso saber ler, né? E ler envolve muito mais do que juntar letras. Envolve entender porque elas estão ali e não em outro lugar. Alguém falou outro dia, não sei se é verdade, que a Alemanha tinha um projeto de zerar o analfabetismo funcional, o analfabetismo musical até 2040. Eu achei tão curiosa a expressão analfabetismo musical e foi tão curioso me descobrir analfabeto, porque eu só não sei ler partitura. E aí, para ver, claro, somos, e em tantas coisas somos analfabetos, né? Botânicos, não sei identificar uma árvore, uma folha, ou químicos, nem se fala tal. Então, pensar no letramento como algo que não significa só juntar letras, mas saber decodificar, ter ferramentas para decodificar alguma coisa, eu acho que é muito importante. Eu acho que é isso que a gente ganha aqui, que eu acho que eu ganhei. Ferramentas para decodificar o mundo, para ler ele em código-fonte, né, em linguagem de programação. Assim. O mundo e as obras, claro, mas as coisas se misturam. Não é? Aprender a ler livros é a coisa que eu acho que melhor ajuda a ler a realidade, a ler o mundo, porque a realidade é muito influenciada pelos livros. Né, também. Então, a gente viveu nos últimos anos, e aí, já concluindo, depois a gente transforma, não sei se num bate-papo, alguma coisa assim, a gente viveu uma crise que eu acho que não foi só uma crise financeira ou política, mas acho que foi também uma crise de identidade, né, que é uma crise sobre que país é esse que a gente vive, o que é o Brasil, assim, né? Eu acho que as metáforas sobre o Brasil são justamente muito diferentes e conflitantes. A impressão que dá mesmo é que nós somos pessoas morando no mesmo lugar, mas que têm visões completamente diferentes sobre o país que a gente mora.
eu sinto que... E aí, claro, a gente pode remeter à etimologia, que, aliás, é outra coisa. Eu achava que aqui na letra a gente ia estudar etimologia, é algo que também os linguistas desprezam profundamente, né? É um pouco como, assim, falar de genealogia, ou falar... É uma coisa, assim, completamente frívola. E aí, mas permitindo aqui um pouco de etimologia, falar sobre a origem da palavra brasileiro, né? E a palavra brasileira, já podem imaginar que brasileiro é um gentílico, né? Que é um adjetivo pátrio, ou seja, um adjetivo que remete a uma nação, uma nacionalidade, e não tem um sufixo de gentílico, porque os sufixos gentílicos no Brasil em português são ex, né, como português, francês, chinês, ou ano, italiano, mexicano e tal. Ou, eventualmente, às vezes tem um ence de canadense, não? Mas ero é só o Brasil que é brasileiro, porque esse não é um sufixo de gentílico, não é um sufixo de nação, é um sufixo de profissão. Daí a importância, inclusive, da morfologia, se tiver algum professor aqui. Morfologia que nos ensina esse tipo de coisa e ensina também a entender o significado, como é que elas existem e por que as palavras são do jeito que são, enfim. E o brasileiro tem um sufixo de profissão e não de nacionalidade. Quando caiu essa ficha para mim, eu falei, cacete, a gente não existe enquanto identidade, nação, a gente existe enquanto atividade, porque brasileiro é uma atividade profissional. E não é qualquer atividade, é as atividades da extração e da venda do pau-brasil. Ou seja, uma identidade extrativista. É isso que nos define. Inicialmente, brasileiros eram aqueles que arrancavam o pau-brasil. Essa era a definição. Depois passou a nascer todo mundo que morava, a definir todo mundo que morava aqui. Mas inicialmente era isso, era o extrativista. Então, é perigoso a gente fazer etimologia por isso. A gente pode achar que o país está condenado ao extrativismo por causa da origem da palavra, né? E pode achar que a gente só vai sair dessa condenação se a gente se mudar e passar a se chamar de brasilianos ou brasileiros ou qualquer coisa do tipo. E não, a gente que estudou letras sabe que uma palavra não está condenada pela sua etimologia. É até curioso, volta e meia as pessoas entram em discussões que eu tenho a impressão de que quem é formado em letras não entraria, do tipo, tal palavra ela tem que ser cancelada porque a sua origem é o criado mudo. Porque o criado, primeiro, é mentira, como 90%, aliás, das etimologias da internet são mentirosas, o criado mudo não é aquilo, é uma tradução do inglês, dumbwaiter, não tem nada a ver com essa etimologia falsa da internet. E, para além disso, mesmo que fosse, a etimologia de uma palavra deve condená-la, uma palavra ela tem um DNA, ela tem uma carga genética que a cancela. Não, a palavra ela tem um significado horizontal, momentâneo, né? Preso no nosso tempo, enfim. E eu acho que para o brasileiro é a mesma coisa, assim, passada o espanto inicial do cacete, nós somos condenados à extração das riquezas e à venda delas para o exterior. Assim, não, a gente precisa ser inventado ainda. E aí tem o Caetano da frase bonita, ele diz, os Estados Unidos são um país sem nome. E realmente, né, Estados Unidos da América quer dizer nada. Todo país, Brasil são Estados Unidos da América também, e tantos outros. México, Estados Unidos da América. Mas Estados Unidos da América é um país sem nome. Ele fala, mas o Brasil é um nome sem país. É uma condenação brabíssima, né? mas que faz um pouco sentido e dá para a gente entender como uma libertação também. A gente é um país ainda a ser inventado, né? E eu acho que... E quem é que inventa um país? Eu acho que não são os sociólogos só, não são só os moradores. Eu tenho a impressão de que são todos aqueles que sonham e criam e leem, mas a partir dessa leitura também são capazes de formular narrativas. Tem uma anedota do curso de Ciências Sociais que diz que, na festa das Ciências Sociais, o antropólogo mergulha na piscina, o sociólogo fica observando, enquanto o cientista político chama a polícia. E eu acho que tem... eu tenho a impressão, e pode ser muita arrogância da minha parte, que o letreiro é quem inventou a festa, entendeu? É quem botou a piscina ali. Porque um país é inventado pelos seus romancistas, sim, eu acredito. Mesmo, eu acho que os Lusíadas têm um tamanho em Portugal, sabe, para a identidade deles, que é um tamanho inaugural mesmo do país, sabe, assim como Shakespeare para os ingleses. Você inventa mais do que uma língua, você inventa um país junto, ao redor daquela língua. O Calado tem um texto bonito, que é O País que Não Teve Infância, um livro, na verdade, que é a partir desse texto. É um texto que é uma crônica dos anos 70, plena ditadura, em que ele diz que ele compara com a China. Ele fala de um conto do Kafka, que chama Muralha da China. O Kafka diz que a China, ao construir a muralha, construiu a si mesmo. Estou resumindo um conto muito mais bonito que isso, mas porque atravessou tantas gerações a construção da muralha e tantas regiões diferentes que
foi o que uniu um país monumental, um país continental. Se não fosse um projeto em comum, aquele país nunca existiria enquanto identidade. Então, a muralha não serviu para conter os invasores, mas serviu para conter os chineses por dentro e defini-los. Tanto é que depois, quando Mao faz a grande coluna Prestes que deu certo dele, ele atravessa a muralha sem problema. A muralha era super atravessável, não era uma coisa que tapava. Não, ela é simbólica, ela é um monumento ao país, ela é fática, para usar o termo da linguística, ela existe por existir, para fazer, ela existe pelo trabalho que ela deu. É isso que o Kafka traz o Kafka. E aí entra entra o Calado e fala assim, o curioso é que o Brasil não teve muralha, né? É um país em que não teve nenhuma experiência coletiva que uniu a todos, porque as experiências sempre foram tão radicalmente diferentes desde o início por causa da escravidão e por causa do genocídio indígena e por causa da imigração também europeia que foi completa. Sim, a gente teve experiências tão radicalmente diferentes de país que não teve nenhuma obra conjunta que unisse a todos e a todas as classes e credos e raças. Então é um país sem infância, um país sem mito inaugural, ele diz. Mas, querendo ser otimista, eu acho que esse mito inaugural ainda está para ser inventado. Isso talvez nos liberte da prisão de apenas um mito e nos permita inventar outros mitos de inauguração de um país. E eu acho que é para isso que nós servimos e estamos aqui, sendo bem arrogante. Passou de não serve para nada para servirmos para inventar um país, né? E eu acho que... Não, mas de verdade, o Krenak fala uma coisa bonita também, quando perguntam para ele, qual é a sua função na aldeia? Tal? Minha função, ele diz, é sonhar. É para isso que eu sirvo. Como assim sonhar tudo? Eu sonho, é isso que eu faço. Cada um tem uma função, um pesco e tal, e minha função é sonhar. Por isso, quando perguntam qual vai ser o seu próximo livro, não sei, porque eu ainda não sonhei com ele, ele diz. Não sei, às vezes é uma palestra. O que você vai falar? Na sua palestra, amanhã fala, estou precisando sonhar ainda com isso. O sonho é o trabalho. Ele trabalha dormindo e sonhando. Ele até diz, eu não interpreto sonhos, eu recebo sonhos. E eu acho que tem algo de bonito aí, porque sonhar é uma função mesmo. Eu acho que é uma função, e uma função que volta e meia a gente perdeu, não é? A gente está sonhando cada vez menos, dizem, não é sonhando no sentido abstrato, bonito, poético, não. Isso literal mesmo, está lembrando cada vez menos de sonho, porque a gente dorme com o celular e acorda com o celular ao lado. Então a gente está cada vez menos sonhando literalmente o sonho mesmo. E claro que isso afeta também nossos sonhos acordados, eu acredito. Tenho muito medo de a gente perder a nossa capacidade de sonhar e que o capitalismo realista, o capitalismo tenha virado sinônimo da realidade, não é? Um realismo capitalista, as pessoas não conseguem mais, elas conseguem imaginar o fim do mundo, mas não o fim do capitalismo, nem o fim da desigualdade, e que a gente tenha parado de sonhar com outras coisas. Mas eu acho que para isso serve a ficção e os ficcionistas, para continuar injetando a capacidade de sonho. E então eu acho que também serve para isso. E as oficinas servem especialmente para isso. Então, fico muito feliz que aqui tem oficinas de criação, de escrita criativa. Lugares em que você consegue entender a criatividade não como algo, justamente, que você vai psicografar, né? Mas como algo que você vai treinar. Na primeira aula do Paulo, eu lembro que ele mostrava, de oficina da poesia, um quadro e destrinchava o quadro. Né? Assim, olha, por que esse quadro é bonito? Por que esse quadro é canônico, pelo menos? Claro, tem as instâncias de legitimação históricas, mas olha só quantas qualidades intrínsecas tem aqui. E mostrava, olha só esse raio que é aqui, essa luz que bate, essa sombra, esse jogo de sombras, jogo de... E ele passava um tempo descrevendo e aquilo era muito bonito e muito, por um lado, compreensível para todo mundo, porque todo mundo já viu um pouco disso. Todo mundo já viu uma imagem ser destrinchada. Mas depois ele passava para o poema e falava, a gente nunca viu, é muito raro a gente ver um poema ser destrinchado. E quando a gente começa a falar em buscar, em decodificar uma poesia, em tentar entender por que uma poesia funciona, as pessoas já torcem o nariz, porque a poesia não é para funcionar, ou porque você não consegue decodificar, né? Ou porque a beleza é algo... A gente não está acostumado, eu acho, na vida, a entender a poesia como algo que acontece graças a uma série de mecanismos, a treinar o músculo da poesia, a entender essa produção poética como algo exercitável, algo treinável, essa sensibilidade como algo treinável. Então, também serve para isso, eu acho, essa faculdade, para a gente treinar nossos olhos, né? Para a gente acostumá-los a decodificar a poesia, a destrinchá-la e assim produzir, porque destrinchar é também produzir conhecimento, né? E é produzir poesia também. Acho que não tem nada melhor do que ler para escrever, e é um clichê falar isso, mas os clichês às vezes têm algo de verdade. Então então vou terminar aqui essa fala para a gente depois partir uma conversa com um poema do Paulo, se ele me permitir, que é para mim uma arte poética e é também um farol para letras, como eu imagino, para o curso, né? Ou pelo menos para a formação do escritor. Talvez muitos já conheçam, porque o poema já é um
clássico. Não escreva versos íntimos, sinceros, como quem mete o dedo no nariz. Lá dentro não há o que compense todo esse trabalho de perfuratriz. Só muco e lero-lero. Não faça poesias melodiosas e frágeis, como essas caixinhas de música que tocam a valsa do imperador. É sempre a mesma lenga-lenga estúpida, sentimental, melosa. Esquece o eu, esse negócio escroto e pegajoso, esse mal sem remédio, que suga tudo e não dá nada em troca, além de solidão e tédio. Escreve para os outros. Mas se de tudo o que há no vasto mundo só gostas mesmo é dessa coisa falsa que se disfarça fingindo se expressar, então enfia o dedo no nariz bem fundo e escreve. Escreve até estourar e tome valsa. Queria, antes de mais nada, agradecer ao Gregório por essa aula inaugural e queria abrir aí para as pessoas levantarem questões aí. Quiserem ir pensando também, não sei se era esse o plano, mas... Né? Pode, Sim. pode. Pode. Sim, vocês estão vendo? Então, Gregório, que você falou tantas coisas aí super bacanas, né, da sua trajetória. Aí a pergunta que eu me faço, como é que você, com toda essa potência de criatividade, consegue conciliar o artista, o criador, com, digamos assim, os ditames ali do mercado, né? Porque você tem que vender o seu produto, né, e ao mesmo tempo ter a sua criatividade, às vezes o que você fala não vai tão de encontro com o que o mercado quer. Como é que você concilia isso? Pô, eu sempre tive muita implicância, eu acho a pergunta ótima, porque é uma pergunta super pertinente, eu acho que é uma dúvida que eu acho que eu também sempre tive. Não é? Caramba, eu vou fazer isso, mas como é que eu vou me virar depois? E o mercado, isso, e o mercado como essa instituição, né, que nos persegue. E eu tenho muita aflição disso hoje, vendo retroativamente, porque eu acho que o mercado é uma abstração inexistente. Quer dizer, uma abstração inexistente, então, olha a redundância, é uma abstração. E como toda abstração, ela serve a um propósito. O que eu quero dizer? A gente, por exemplo, quando fazíamos Porta dos Fundos, não existia mercado de vídeos de internet. Era zero. E qualquer um que falasse assim, isso não faz o menor sentido, porque não existe mercado disso no Brasil. Em algum lugar o mercado se criou. Porque eu acho que essa coisa de entender e seguir uma carreira porque tem um mercado, né, ou porque tem uma demanda, ela às vezes é traiçoeira, porque demanda é um negócio que você cria. E, então é muito ruim, acho que quando o artista vai onde o povo está dizendo que quer, entende? Como diz o Gil, o povo não sabe o que quer, e ele quer o que ele não sabe. E eu acho que a gente, como artistas, tem que lembrar disso o tempo todo, no sentido de... o mercado a gente inventa, entende? A demanda, eu acho que é foda falar, porque certamente eu fui privilegiado, no sentido de, desde muito cedo, por fazer humor, eu fazia uma peça que ia bem de público, que era o Zé, então eu nunca precisei muito me preocupar. Eu tinha aquele conforto ali atrás de fazer humor, que é algo que já tem uma tendência maior à comercialização, mas, para além disso, eu nunca senti muito que era necessário a gente seguir essa... Mentira, eu senti antes de entrar, mas eu fui sentindo que o público, o contato com o público, a coisa mais importante com o leitor, é a coisa mais importante do que qualquer doutrina mercadológica. Por exemplo, quando eu estava na Globo, diziam para a gente que não funcionava... Nós todos do Porta fomos para a Globo, fomos escrever lá. Não éramos nem próximos, a gente conheceu lá, graças à Globo. Olha, viva! Mentira. A gente era roteirista lá na Globo, a gente escrevia uns programas que não davam muito certo, a gente escreveu alguns programas que não deram nada certo, mas que serviram para a gente se conhecer. Eu, o Porchat, o João Vicente, o Antônio Tabes, nós nos conhecemos todos lá. E lá, nossos programas davam certo um pouco porque diziam para a gente: o brasileiro não gosta desse tipo de humor. Essa frase a gente ouviu 1000 vezes. E o brasileiro, essa abstração, essa ideia que apenas o executivo da Globo sabe quem é, entende? O brasileiro é essa pessoa que apenas ele tem um canal. Só o executivo da Globo que conhece o brasileiro. Todos nós conhecemos apenas a Zona Sul e falavam isso. Vocês são esse humor aí da Zona Sul ou do sei lá o quê. Então, a gente não tinha o que fazer, porque a gente não tinha acesso ao brasileiro médio, ou sei lá qual é o termo que eles usam. E aí,
a gente meio que falou, não, tá, mas então que se dane, vamos fazer pra gente, sabe? Pra gente, no sentido, vamos fazer uma coisa que a gente gosta, porque aqui não estava rolando na Globo. A gente foi pra internet e fez o Porta. E tinha inclusive esse nome Porta dos Fundos, porque é isso, é uma porta paralela dos fundos, né? Uma porta paralela, algo que não é a porta oficial, que era a Globo. E lá a gente ganhou um alcance muito maior do que escrevendo e atuando na Globo, curiosamente. Porque a gente sentiu que a gente tinha também uma antena que merecia ser respeitada, que não apenas valia a antena mercadológica da Globo e tal. Né? Então, a história famosa que a Record gastou milhões de reais para descobrir qual seria o tema da próxima novela deles. Perguntaram no Brasil inteiro, fizeram uma pesquisa com 10 mil pessoas no Brasil inteiro sobre qual é o tema que você quer ver. E as pessoas responderam Mutantes. Foi a novela Mutantes que vocês viram. Porque estava passando o filme do X-Men na época. Ou por alguma coisa que elas viram. O que a novela viu o outdoor do X-Men? Ah, Mutante, está aí. Foi um dos maiores fracassos, né, da história, gastaram uma nota com isso. Por quê? Porque, como bem disse o Gil, o povo não sabe o que quer, ele quer o que ele não sabe. Então, acho que cabe aos artistas não saberem junto com o povo, entende? Fazerem o que não sabem. Eu acho que isso aí é fundamental. Assim. Não ir onde já foi feito, sabe? Tentar desbravar, tentar ir num lugar novo, interessante, inédito, se possível, não é? A gente no Porta tem muito, a gente persegue muito o inédito. Nem sempre é fácil, porque como a gente já viu, tudo já foi dito e tal. Mas o que faz a gente rir é a ideia de que aquilo nunca foi dito, mesmo que seja mentirosa. Mas quando alguém fala uma piada que, caraca, acho que nunca vi isso antes, isso dá um clique, né? É um pouco, e lembrando da aula da Helena, tinha uma, e agora eu vou parafrasear, porque até eu escrevi para ela para saber de onde é que era isso, ela não estava direito, mas é porque eu acho que tem algo sobre a piada que parece um pouco com a metáfora. Que e eu acho que é o Borges que fala, né? Que tem a metáfora funciona sobre dois eixos, a pertinência e o frescor. Ele deve usar termos melhores que esses, mas assim, uma metáfora para funcionar, ela precisa ser ao mesmo tempo nova e pertinente. No sentido de, se uma pessoa fala, né, seus olhos são feito um plâncton perfumado, a outra fala, plâncton não funciona, é inédito, mas não tem nada, né, assim, é só para chocar. Agora, se fala como, sei lá, Eugênio de Andrade, que diz, seus olhos são peixes verdes e seu corpo era um aquário. Tipo assim, caraca, você fala, pronto, me ganhou. Tem algo de novo no seu corpo, é um aquário, tem algo de pertinente, porque ecoa com os olhos, né? Ou pessoa, naquela metáfora que acho que a Helena sempre sabe, meu coração é um balde despejado. Porra, que lindo isso, né? Um balde é a coisa mais esquisita de você comprar um coração, mas tem uma pertinência esquisita, às vezes é até difícil de explicar. Tem algo de inédito e tem algo de pertinente. Uau! Cliques fala que isso funciona pra caramba, né? E eu acho que a piada também, uma piada ela precisa ser nova, porque uma piada, ao contrário de outras experiências, uma música que você gosta, você é capaz de ouvir 50 vezes, né? E ela vai ficando melhor às vezes. Uma piada você não ouve mais de 2, é insuportável ouvir uma piada pela terceira vez. Né? Até muito ruim para o humorista isso, para ganhar royalties, porque ninguém ouve a mesma piada 3 vezes, é horrível. As pessoas vão ver um show uma vez, no máximo uma peça, né? Então, eu acho que a piada tem essa mesma necessidade do frescor e também da pertinência, claro, porque é uma piada completamente nonsense, é difícil de você rir. Então, esse entre lugar, eu acho até ele parecido. Mas por que eu dei essa volta toda? Só para dizer que eu acho que, sim, às vezes, eu acho que um puta risco para o artista, e eu acho que para a pessoa também, é escolher ou uma carreira, ou um livro, ou um poema, de acordo com essa ideia do que o público quer, né? Eu fico morrendo de medo dos algoritmos e da inteligência artificial, porque eu acho que ela está cada vez melhor, não é? E eu acho que ela tem muito medo dela nos desbancar. Sketch do Porta dos Fundos, por exemplo, ela já faz super bem. O texto do Greg News, meu Deus, era perfeito. Perfeito não, você precisava, mas escrevia bem, fazia piada. Ela estava fazendo piada, a inteligência artificial, uma coisa horrorosa. Mas ela faz piadas algorítmicas ainda. Talvez em algum momento ela inove, mas por enquanto ela ainda está sendo algoritmo. Aí eu fico talvez sendo um pouco romântico e ingênuo de achar que talvez o algoritmo nos obrigue a ser menos algorítmicos, entende? Porque tem uma arte que é algorítmica antes do algoritmo. Né? Os livros do Augusto Cury, é algoritmo puro. Né? A autoajuda, aliás, o algoritmo faz perfeito, perfeito. Experimenta lá, coach, deve ser uma delícia, porque você faz e o algoritmo já decodificou exatamente o que a pessoa está procurando na autoajuda. É uma parábola tal, com uma conclusão X, tudo é perfeito. O humor e a poesia ainda são mais difíceis. São mais difíceis porque é isso, precisam de um frescor e um ineditismo que eu não acho que seja impossível chegar, não. Mas, por enquanto, ainda não chega. Então,
isso acho que pode servir como uma lembrança para a gente de que, agora que já disse o algoritmo, não sejamos algorítmicos, né? Entende o que eu quero dizer? Acho que às vezes a gente tem uma tendência a escrever de forma algorítmica, assim, repetindo. Eu acho que apenas repetindo, né, o que a gente acredita, tipo isso, as estrelas, os olhos e as metáforas de estrelas com velas, né, e tal. É tentador, claro, porque a gente sabe que funciona, a gente já viu, e eu acho que é uma boa maneira de começar e tal, copiando, mas eu acho que a gente tem que lembrar, ainda mais agora com a inteligência artificial e tudo, de não fazer precisamente o que se espera da gente, eu acho. Posso fazer uma pergunta? Se quiser, tem microfone, tá? Para não quiser. Pode, mas era bom gravar. Para eu gravar, né? Obrigada. Boa tarde. Gregório, imagino sua emoção estar voltando aqui, porque eu não venho há 15 anos na PUC. Também sou filha da PUC, como você. Inclusive, já estudamos juntos em 2004. Não sei se você vai lembrar. É o seguinte, fui nos Zenas Improvisadas, acompanho a tua carreira, só discordando de você de um ponto, que é possível rever piadas as suas. Eu já tenho um vídeo seu daquele da Faria Lima que eu vejo 5 vezes, se tiver que ver 10 vezes, que eu acho muito engraçado e não enjoo da piada. A minha pergunta é a seguinte, eu sou poeta desde criança, me rendi ao que o colega ali falou, o mercado, ou seja, eu sou executiva há quase 20 anos, não sei. Então, estou naquele dilema, poeta, mundo executivo, mas, enfim, a minha pergunta é, filosofia e poesia, onde elas se tocam? Quero ouvir a tua visão. Bom, eu não sou a pessoa mais recomendada, porque... mas tem uma aula que eu lembro muito do Paulo também, muito boa, eu vou jogar a bola para ele aqui, que era do Ezra Pound, né, que é outro cancelado aí, mas que os cancelados serão exaltados, às vezes, os humilhados serão cancelados. Mas o Ezra Pound tem aquela divisão, não é? Entre a melopeia, a logopeia, e a melopeia, fanopeia e logopeia, que Paulo, estou com vergonha de falar aqui do lado dele, mas a melopeia sendo aquela primeira poesia infantil, mais baseada em sons apenas, pirulito que bate-bate, não faz sentido nenhum, mas bate-bate e tal, e, né, eu tenho um filho pequeno, eu ouço o dia inteiro isso, me perguntando, meu Deus, qual é o sentido? A baleia, amiga da sereia, olha o que som ela faz, tibum chuá, porra! Caralho, que dá uma raiva, mas é a melopeia pura, né, tem que ser um som gostoso e tal. E... a fanopeia são as imagens, acho que tem muito, né? É isso, né? São aquele do lado do professor, estamos assistindo num exame oral aqui. A poesia baseada em imagens, eu acho que os haikais são muito, né? Fanopeicos, assim. E depois a logopeia, que é a poesia baseada no logos, que o Ezra Pound achava que era melhor, mas que é essa poesia baseada nas ideias. Isso é uma coisa que quebrou a minha cabeça quando eu entrei. Eu falei assim, caramba, é verdade. Porque a gente, quando pensa em poesia, a gente pensa sobretudo em som no começo, né? Uma coisa que seja sonora e gostosa. Então, a prosa é sem som. Se você trabalha com o significante, você trabalha com os sons, pronto, virou poesia. Então, você botar uma rima, um texto, pronto, é poesia. E eu acho interessante essa provocação e caminhar em direção à logopeia, porque, caramba, a poesia é uma maneira de você dizer coisas. Isso que eu acho que foi muito revolucionário de aprender aqui. Você consegue fazer... a poesia é uma maneira de você dizer alguma coisa. Então, em vez de pensar o que eu estou sentindo, é muito mais interessante falar o que eu quero dizer. Eu tenho algo a dizer? Né? Eu tenho algo a... Eu acho que tudo pode ser dito poeticamente. Né? Então, acho que, nesse sentido, tem um cruzamento mesmo muito rico, uma encruzilhada bonita mesmo da filosofia da poesia, né? E eu acho que... E tem um barato que a poesia diz sem precisar dizer tudo, as coisas estão abertas e você não precisa fechar nenhum significado, né? E que é muito gostoso. O Paulo faz essa poesia bem filosófica, que eu gosto muito, né? E que eu acho que é uma delícia quando você... Às vezes parece que fala muito melhor do que um tratado inteiro, né? Uma imagem, às vezes, é a coisa mais poderosa do mundo. Oi, Greg, Luísa. Luísa, tudo Acabei bem? de perguntar para o seu pai se você sempre teve esse pensamento rápido, assim, na hora de falar, porque são 1000 informações rápido, né? E você fala muito bem, assim. Sua fonoaudióloga é boa, né?
Fonoaudiólogo, não sei. Brincadeira. Deixa eu te falar. Eu também sou escritora, poetisa, Sim, como eu você sei. sabe. E eu estava hoje numa aula inaugural de Ciências Sociais, que sou mestrando aqui na PUC agora. Você frequenta muitas aulas inaugurais. Pois é, né? Tá vendo? Estou criando esse hábito. E a gente estava falando muito da questão do idealismo da juventude, né? Eu acho que tem um pouco a ver com a pergunta dele, o que eu vou falar, muito em relação assim, ao que move a gente, né? Eu estava num papo ontem na sala de aula com uma colega, né? Que ela estava falando assim, a geração atual não quer nem mais fazer faculdade, quer ser influencer, quer lançar vídeo, vai ganhar dinheiro assim, porque ganhar dinheiro realmente é muito importante, né? E aí teve uma aula inaugural hoje de manhã, né, das Ciências Sociais, falando justamente da juventude. O que a juventude hoje quer? Né? Quem somos nós? O que mobiliza a gente? Né? O que vai fazer a gente criar identidades e identificações com outras pessoas que têm realidades diferentes, né? Embora hoje a gente tenha as minorias, os identitarismos, que são muito importantes, a nossa geração aqui, né? O que fez a gente parar aqui, né? No curso de letras, num curso, né, de ciências sociais, num curso de jornalismo, porque é uma forma de pensar o mundo. Quando você fala, você não está falando só de você está fazendo críticas, você está mobilizando pessoas a se inspirarem, não só a se tornar um cara, né, tipo, visado, né, na rede social, que também eu acho que tem bastante valor e você acaba sendo esse expoente, né, que leva uma galera aí a querer ser, tipo, eu quero ser um Gregório da vida, né? Mas, assim, tem também uma crise, né, porque o cara tem que trabalhar e está imerso no mercado de trabalho desde cedo, tem uma competição ferrenha, né? As pessoas estão muito nessa coisa de vibrar nessa concorrência e eu preciso assegurar o meu lugar no mercado de trabalho. E aí eu vejo um cara como você, que é intelectual, que, né, conseguiu construir uma carreira que é única, que é muito assim protagonista de si mesmo e que está aqui influenciando uma galera que está entrando na faculdade ou que está buscando um caminho e que deve estar pensando, cara, vou me formar daqui 4, 5 anos, o que vai ser da minha vida? Né? Como é que eu vou conseguir alçar, né, esse lugar, né, de projeção, não só de carreira, mas de realização, que eu acho que é uma palavra muito importante. Né? O que vai me realizar? Será que eu vou conseguir conciliar, né, com aquilo que eu gosto ou será que eu vou ser uma sobra e vou ter que, né, me encaminhar para outra perspectiva? E eu estou falando isso porque tem muita discussão da geração de 68, que tinha um ideal, uma certa ingenuidade. E aí eu te pergunto, será que a gente perdeu essa ingenuidade? Será que a gente está muito pragmático? Será que a gente está assim, cara, cada um por si, vamos embora, individualismo, né? Tem um consumismo que está arrastando uma galera aí. Mas, assim, como é que você vê, eu dei aqui uma perspectiva de 5.000 anos de humanidade, né? Mas como é que você vê isso para o jovem que está aqui te escutando? É isso que eu quero saber. Caramba! Não sei, não é pergunta dificílima. Era mais fácil eu unir filosofia e poesia. O Fred está ali também, que foi o professor que eu adorei, te vi rapidamente, mas eu adorei, porque ele estava fazendo doutorado na época, né? Então, eu acho que isso é um problema mesmo, sabe? Que é uma das coisas que a Faculdade de Letras, eu acho que é conflitante mesmo, com essa lógica produtivista, essa lógica utilitarista, que as coisas têm que render já. Inclusive, eu acho que tem um preconceito em todos os setores, inclusive esquerda, direita, com as ciências humanas, porque elas dão um retorno que não é imediato, ela não é... Nenhuma ciência dá. Mas eu tenho a impressão de que as ciências humanas, o retorno, entre aspas, que elas vão ao país, é menos calculável, é menos objetivo, entende? Ele é algo que não é imediato, quantificável. E se a gente já não respeita muito os cientistas, as exatas, não é? Os humanos, as ciências humanas, certamente muito menos, eu acho, enquanto país. Né? Porque as exatas, pelo menos, você tem grandes descobertas. Assim, Suzana Herculano Rosel ganhou, ela contou quantos neurônios tem no cérebro. Porra, alguém vai dizer que isso não é importante, não é? Assim, certamente, tem gente que vai dizer. Mas é mais difícil. Você tem uma coisa que é objetiva, quantificável, é um recorde. Ela foi a primeira pessoa no mundo a fazer isso, e é brasileira. Então, uau, pronto, é importante. Agora, nas ciências humanas, é tudo muito mais, né, difícil de provar mesmo a urgência. E eu acho que é urgente mesmo, sobretudo no Brasil. Né? A gente viu um pouco na Covid. Quer ver um exemplo para mim, que eu acho que mostra que a gente tem um problema que eu acho que é de formação mesmo? Cara, a intenção de voto. A gente teve, ao contrário de em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, o fenômeno Trump é um fenômeno de pessoas que, em geral, estudaram menos, têm menos estudo. Então, pessoas com mais formação tendem a votar democrata. Não é o caso no Brasil. Quem tem ensino superior votou no Bolsonaro, no Brasil, majoritariamente. Eu acho que isso mostra um puta problema do ensino superior brasileiro, entende? Mesmo. A gente não tem uma formação civil, não quer dizer nada em algum lugar você tem uma faculdade nesse sentido. Eu acho que tem uma... E médicos nem se fala, como se fosse forma em medicina, e é anti-vax, existe isso, né? Existe médico anti-vax, o Brasil inventou essa categoria, que é o médico anti-vax.
enquanto a população mais pobre se vacinou. Tá? Quem não se vacinou, teve um surto de cachumba, recentemente, na Vila Madalena, em São Paulo. Tá? Porque foi o lugar que as pessoas não se vacinaram. E sarampo, sarampo. Na Vila Madalena, que foram lugares que tinham um núcleo antivax, um surto e as crianças morrendo. Não foi em Itaquera ou sei lá, no subúrbio de São Paulo. Não, foi na Vila Madalena. E isso daí é um problema brasileiro, eu acho. A gente precisa de uma ciência que tenha consciência também. Senão vira, como diz o Rabelais, a ruína da alma, ciência sem consciência. Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar que ciências humanas são ciências também, em algum lugar, e que elas são tão importantes quanto, e que no Brasil, sobretudo, por tudo isso que a gente falou, eu acho que elas são necessárias, sabe? E, sobretudo, dentro das exatas, é isso. Alguma coisa tem de errado na faculdade de medicina, quem sou eu para dizer, enfim... aliás, eu estou aqui, mas eu nem peguei meu diploma em letras, eu falo, sou formado em letras... Mas, realmente, eu acho esquisito isso. Quando são considerados, então, o CRM, o Conselho Regional de Medicina, tá? Liberou os médicos de receitarem cloroquina. O CRM. Tem um problema, é algo de podre no reino da medicina. Não é assim? Algo está faltando, alguma coisa ali que eu não sei o que é, mas eu suspeito que tem a ver mais com ciências humanas do que com ciências exatas, sabe? Porque, no caso, nem exatas, biológicas, né? Para mim, tem mais a ver com consciência mesmo, da importância do trabalho, sabe? Ética profissional e coisas desse tipo, assim, mais do que... Tem a ver com humanidade mesmo, você não poder se formar em medicina sem ser um ser humano, né? Então, estudar humanidades, o que faz um ser humano humano, o que faz a gente viver em sociedades, o que une a todos nós, né? Eu acho que eu não respondi essa pergunta, não, mas tentei falar de outra coisa. Eu quero fazer uma pergunta aqui, Asa. Oi, desculpa. Agradecer em nome da coordenação, sua presença, mas eu queria ouvir você falando da experiência do Greg News, né? Eu fui sua plateia algumas vezes, assisti gravações, e era muito interessante, porque o formato é um formato que a gente já conhece de talk show, com um apresentador, bancada, não é novo, né? Mas tinha uma coisa... Não sei se era o roteiro, se era a perspicácia, que era muito diferente no Greg News, né? E teve uma consequência. Acredito que você foi bastante violentado, principalmente no governo bolsonarista, por conta do conteúdo desse programa. E tinha uma coisa original ali, efetivamente, no conteúdo, que a gente não estava acostumado a ver um programa de humor tão crítico e com dados tão interessantes e verificados, né? E eu queria entender como é que foi esse processo, também para inspirar aqui os alunos para o ambiente, o horizonte, expandir o horizonte de um profissional de letras. Então, como você mesmo falou, apesar de nós não sermos letreiros ou letristas, nós temos muitas possibilidades para além da sala de aula, então a sala de aula também, mas não só, em que eu vejo que o Greg News é um exemplo positivo aqui para inspirar a gente. Então, eu queria ouvir essa sua experiência, por favor. Pô, claro. Né? O Greg News, certamente, tanto é que eu falava tanto que era formado em letras, porque certamente foi muito influenciado mesmo pela faculdade, pelo fato de que... eu acho que ler a realidade é a coisa mais difícil e mais importante na vida, e sobretudo politicamente, não é? Então, o exercício que a gente fazia no Greg News era sobretudo de leitores, assim, no sentido de... vamos ler aqui o que está acontecendo e o que não está sendo lido pelas pessoas, entende? Assim, o que está passando despercebido nesse assunto aqui especificamente? Vamos mostrar esse vídeo e tentar entender o que a gente está perdendo aí, o que não foi ainda dito, né? Sempre tentando ter alguma coisa inédita, claro, mas sobretudo tentando ler aquilo de uma maneira, eu acho que pessoal mesmo e inédita. E, claro, muita atenção à linguagem também, né? Porque é uma coisa que volta e a gente passa batido. Então, o Greg News tinha muito essa obsessão também, de tentar entender a linguagem, a maneira que as pessoas falam e o que isso diz sobre elas, e não só o que as pessoas estão dizendo. Mas eu acho que é muito isso. E tanto é que a gente tinha uma sala muito da letras em algum lugar, assim. Tinha a Mariana Filgueiras, que é jornalista, mas hoje está na letras. Tem um monte de gente que tinha não essa formação, mas certamente essa paixão. E, aliás, é curioso que na faculdade, às vezes, meus ex-colegas foram para lugares, assim, muito diferentes. Isso que eu acho muito legal também da Faculdade de Letras. Hoje mesmo está falando com um amigo que é o Polessa, que o João Polessa está traduzindo teatro e humor super bem, um grande tradutor assim, de teatro. E o nosso Lucas Viriato virou um editor jornal Plástico Bolha, mas não só, edita um monte de coisa e cura, um curador também de um monte de coisa. Eu acho que tem gente que foi para o teatro para escrever mesmo, teatro, muita gente, claro, escrevendo poesia e tal, mas tem isso. O Lucas fez um jornal e se apaixonou pela ideia de criar um jornal.
de poesia, por exemplo. Outros foram, claro, seguiram carreiras acadêmicas, muitos, nem se fala, mas eu acho que tem infinitas portas que se abrem, porque eu acho que é uma ótima faculdade para o ator. Eu, que sou ator, antes de entrar eu já era ator e não escolhi fazer, não fiz artes cênicas, fiz letras, mas eu acho que é muito bom, porque o ator também é um leitor, não é? Um ator precisa, antes de mais nada, saber ler um texto, entender o texto, ler no sentido de entendê-lo, né? De ler de todos os jeitos possíveis, destrinchar ele. Então eu acho que é uma faculdade muito boa para o ator, que o que o ator faz é interpretar, basicamente, também. Então, eu recomendaria. Para mim, faz muito mais sentido do que é muito comum as pessoas irem para... o ator, claro que a faculdade de artes cênicas é super legal também, mas eu acho que ela talvez foque demais no corpo e na voz e menos no texto. Fernanda Montenegro falou isso outro dia, que eu achei muito interessante. As faculdades de artes cênicas, parece que o ator é um corpo apenas, realmente tem muita aula de corpo em geral em artes cênicas, né? E aí tem muita dança, muita expressão corporal, muito tal, mas um ator é de tudo um sujeito pensante, e ela é essa pessoa, né? O tamanho da Fernanda Montenegro é porque ela é um sujeito, ela é uma intelectual brasileira, viva, né? Uma das maiores, assim, e uma grande atriz. Eu acho que falar uma grande atriz é a consequência disso, de tudo que ela leu, de tudo que ela viveu e atuou. Ela parece que foi enriquecida de todos os personagens que ela atuou na vida, né? Eles foram se aglomerando nela, os personagens todos que ela viveu, e da Simone de Beauvoir ao Nelson Rodrigues, para falar só dos últimos, foram grudando nela. E eu acho que essa é uma das coisas das letras também, não é? As coisas que você lê, você leva para a vida toda. Você tem uma coisa bonita do Fahrenheit 451, né? Você lembra no final aquilo, quando acaba o mundo, eles proíbem todos os livros e queimam todos os livros. E tem uma resistência organizada. Desculpa em contar o spoiler. Ele se junta à resistência organizada. E a resistência, cada um tem o nome de um livro, né? Um é o Hamlet, o outro é a Divina Comédia. Porque cada um decorou uma obra para resistir, já que todos os livros foram queimados, e eles são uma espécie de biblioteca viva. E eles se organizam para resistir falando aqueles livros que eles sabem de cor. Teve uma coisa parecida em Auschwitz, que o Primo Levi conta. Em Auschwitz, teve um bibliotecário que no gueto de Varsóvia começou a ser... Ele percebeu o que aconteceu, começou a ver as pessoas indo embora. Ele era um bibliotecário apaixonado por livros, então ele começa a decorar os livros, decorar. Quando ele vai para Auschwitz, finalmente, ele sabe um monte de coisa de cor e ele vira uma biblioteca humana. Ele vira a biblioteca de Auschwitz, uma pessoa. E declama o livro. As pessoas, o que você ouviu hoje? Ele falava, e ele era uma biblioteca viva, o Primo Levi conta. Ou seja, uma coisa que você sabe de cor, uma coisa que você lê, não tem regime totalitário que consiga apagá-lo de você, sabe? Mesmo, nada. É um presente para a vida toda, inalienável, né? Gostar de algo e levar. E gostar de algo não envolve só a letra, envolve também decorar. Eu até tenho pena que a gente decore pouco mais as coisas, sabe? Eu acho que decorar é tão importante, é tão bom por isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer com os livros no futuro ou com os dados. A gente, é bom saber as coisas, que a gente leva elas com a gente para a vida inteira. Então, eu acho que tem isso que é bonito da gente lembrar, assim, o Caetano, naquele Doces Bárbaros, tem uma parte bonita que ele fala, um documentário onde ele tem ele, o Gil, e o Gil chega para ele e fala uma coisa bonita, fala assim, eu acho que eu gosto, do nada Gil fala, eu acho que eu gosto da Sandy. Aí o Caetano fala assim, mas não, na verdade não é que eu gosto da Sandy, eu gosto de gostar da Sandy. Aí o Caetano vira para ele e fala, ué, isso é Andy Warhol. Ele fala assim, Andy Warhol falou isso, falou, ser pop é gostar de gostar. Eu achei isso perfeito, que define muito os dois, né? Que eles são essas pessoas que gostam muito de... Mas gostar é meio vago, parece que você é bobo e gosta de tudo. Não, mas eles gostam de coletar as coisas e se apropriar delas. Então, quando o Caetano canta o funk, ou quando o Gil canta o Bob Marley e tudo, ele se apropria e rouba delas. E acho que faz parte desse ethos da esculhambação que eu estava falando, que a gente aprende um pouco aqui. É assim, desrespeitar o cânone e roubá-lo, sabe? Roubar do que vocês gostam, assim, vocês gostam do livro. Roubar e, claro, se apropriar, desvirtuar, desrespeitar, esculhambar. Eu acho que isso é importante da gente lembrar. Não respeitar demais e não ser reverente a nada, sabe? Aliás, aqui, por acaso, também, foi na PUC que eu li o Evangelho segundo Jesus Cristo na aula de cristianismo. E amei, e pirei, foi o livro que mais gostei na vida, coisa mais linda. Um padre deu, agora não lembro o nome, o padre deu o Evangelho segundo Jesus Cristo, um padre safado, que sabia... Ele sabia falar com ateus.
Ele sabia falar a língua dos ateus. E foi mais próximo que eu cheguei de virar um cristão. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Falei, cara, é um livro super cristão. É uma loucura ele ter sido proibido e o Saramago perseguido, né? Porque é um livro super cristão, super bonito, mas super irreverente, porque é um cristianismo irreverente, completamente. Irreverente a Jesus. Tem o sexo de Maria com José, por isso que ele foi cancelado. Mas é um livro, ao mesmo tempo, muito cristão. E o padre sacou isso, assim. Sacou aí que tem o sexo de Maria com José, isso é irrelevante. É um livro cristão, é bonito, e explica tudo sobre o cristianismo. Eu nunca entendi tanto. Falei, cara, é isso. Eu terminei, graças a Deus passou, mas eu fui cristão por um tempo. Oi, boa tarde. A gente aqui, que a gente faz cinema e aula de roteiro, a gente queria saber, assim, como você, como referência assim, na comédia atual, te perguntar sobre como é um processo de escrita de um roteiro de comédia, como é criar um time na escrita, assim. Pois ótima pergunta, porque eu acho que é bem diferente, sabia, de outros textos, porque uma coisa fundamental da comédia é que ela passa um pouco ela passa por ser falada, né? Mesmo quando escrevo crônica, que é um negócio para ser lido, em geral falo ela em voz alta, não em voz alta não, mas mentalmente. Porque a comédia, ela está inscrita num tempo, né? Ela está inscrita num momento, ela precisa, em algum lugar, eu acho, dessa fisicalidade do texto dito, sabe? Então, no Porta dos Fundos, o que a gente faz é ler mesmo em voz alta, cada um traz e a gente lê. A gente nunca aprovou um texto que a gente tivesse lido coletivamente. E a resposta das pessoas já influencia muito se aquele texto vai ser aprovado ou não. Eu digo aprovado porque a maioria a gente desaprova. A maioria a gente joga fora. A gente aprova tipo 1/3, mais ou menos, dos que a gente escreve. Joga fora não, a gente volta para lixeira, para gaveta e depois eventualmente resgata. E outra coisa que a gente faz também, a gente traz o texto e não está incrível, mas um fala, posso pegar esse texto? E aí a pessoa reescreve. Isso às vezes acontece 3, 4 vezes. Tem textos que você vai ver, tem 3 autores, não é porque eles escreveram juntos no mesmo computador, é porque um escreveu, aí o outro pegou, aí o outro falou, tá faltando um final aqui. Pegou e escreveu de novo. Então, eu acho que esse daí é um aprendizado assim, do Porta, que no começo foi difícil, porque no começo, acostumado a escrever sozinho, quando um colega veio e fala assim, Greg, eu não gostei desse texto, fala, mas ele é tão... Eu gostava tanto dele, é feito um filho, né? Você se apega, e é outro aprendizado da oficina de poesia também. É muito importante você ter o seu texto lido. Faz parte da experiência de escrever, como diz o Paulo no poema, né? Escreve para os outros. Escrever é ser lido, é necessário ser lido. Aliás, tem uma coisa... Também foi aqui que eu ouvi na fala de Jesus, eu não lembro quem foi, talvez fosse na literatura brasileira, mas com a Rosana, mas eu não lembro. Era uma carta de Mário de Andrade, que dizia, ou será que foi na oficina, não sei, mas uma carta de Mário de Andrade para um jovem poeta, e o jovem poeta falava para ele, eu tenho vergonha eu escrevo, mas eu tenho vergonha de publicar, porque eu fico achando que quem publica é por vaidade. Aí Mário de Andrade respondeu, dizendo, olha, quem publica é por vaidade, mas quem escreve e não publica também é por vaidade. Você não publicar o que você escreve também é uma vaidade, porque você está achando que as pessoas imaginam que você é uma coisa, que você não quer decepcionar as pessoas não esperam nada de você, sabe? Acho que baixar um pouco, às vezes, baixar a expectativa sobre si mesmo, no sentido de... A expectativa que você imagina que as pessoas têm sobre si mesmo é super importante. Então, eu já tinha esse treino aqui da faculdade, mas no Porta eu tive ainda mais, porque no Porta você aprova ou desaprova. Então, não é só que... Aqui vão discutir o seu texto, vão ler e tal, e vão dizer, vão falar, isso aqui, será que não é melhor, tal jeito? Mas no Porta é um pouquinho mais radical. É tipo, não, Greg, não gostei do seu texto. E aí você joga fora, ou você volta. Então... E acho que esse aí foi o grande aprendizado. Primeiro, leitura em grupo, em voz alta, para a comédia é muito importante. Tem coisas que você percebe que funcionam faladas, sabe? E outras não. É curioso isso. E volta e meia a gente debate no Porta coisas super bobas, do tipo assim, fala assim, eu cresci numa... Cala a boca, eu cresci numa serralheria. Eu lembro dessa piada, com um tempo, acho que não era o bairro. Isso aqui está parecendo uma serralheria do Rio Comprido. Tinha alguma coisa estranha no Rio Comprido. Acho que é Serralheira do Catumbi. Aí todo mundo, morreu de rir. Não sei porquê. Não é tanto pela natureza onde é o bairro, mas a sonoridade do Catumbi é muito melhor do que Rio Comprido. Catumbi, não é? Você não precisa ter ido. Tanto é que passa no Brasil e a pessoa nunca foi ao Catumbi. Mas tem algo na Serralheria do Catumbi que é muito sonoramente engraçado. Tem palavras que são engraçadas e encaixam. E você só percebe isso ouvindo elas, né? Então, tem esse debate, às vezes com número também. Eu já te liguei 8 vezes. Não, 8 é ruim, fala 11. Ou fala 7, mas 8, sabe?
Então, a gente, às vezes, fica num debate de números ou de bairros, mas que é super importante. É super importante, e o autor tem que ter a generosidade de entender que o texto não é para ele, o texto é para os outros. E aquele que que lê, também tem que ter a generosidade de apontar aquilo que ele não gosta, porque às vezes a gente quer ser gostado e falar, adorei, amigo, maravilhoso, e isso é ruim para a pessoa, é ruim para todo mundo, é ruim, no caso, para o Porta, é ruim para a pessoa, é ruim para todo mundo, para o espectador que vai assistir. Então, assim, esse pacto de sinceridade é muito importante. Então, primeiro um grupo, depois um grupo que consiga ser sincero com todo mundo, e um grupo que não tenha apego, porque às vezes tem isso também. Os vídeos que eu não gosto do Porta é porque, de repente, a gente tinha que produzir uma coisa do dia para a noite. Então, tem uma pressa e tem que aprovar. Em geral, não fica tão bom. Então, também é muito importante você ter, para além de um grupo, para além de grupo seja sincero, não tenha a obrigação, sabe, de aprovar, de publicar, de nada. E dê tempo também. Eu acho que foi outra coisa que eu aprendi aqui, né? A gaveta. Eu acho que não sei se é dessa imagem do Paulo, mas a ideia de que a gaveta tem textos que melhoram, textos que pioram. Eles desenvolvem uma vida paralela na gaveta. Quando eu digo gaveta, é a gaveta imaginária do computador, a gaveta metafórica, não é a gaveta real, porque você não precisa imprimir o texto e guardar ele na gaveta. Mas o arquivo do computador, ele às vezes melhora textos seus. Ou piora, sabe? Sem você fazer nada. Você deixa ele lá e às vezes vira vinagre. E às vezes não, às vezes fala, olha, isso envelheceu legal, está melhor do que eu imaginava. Aí você pega e reescreve, porque o tempo te possibilita ler a você mesmo como se fosse uma outra pessoa, né? O tempo dá essa experiência para você que você não consegue ter. Se você acabou de ler um texto seu, você não consegue sair do seu corpo e ler ele como se você fosse uma outra. Mas depois de um tempo, ainda mais depois de um ano, você consegue esquecer que escreveu aquilo, né? Momentaneamente. Então, o tempo também é muito importante. Se você está na dúvida, dá um tempo e volta depois e você vai conseguir ter a experiência de alguém que está lendo aquilo. Então, acho que são esses, assim, para comédia, acho que eram as coisas mais importantes mesmo. Tinha outra pergunta? Eu nem sou de letras, eu sou de comunicação, mas eu tô com uma dúvida aqui, né? Porque eu vi você falando sua história e tal, sobre como você já mexia com teatro muito antes de entrar na faculdade de letras, e eu agora estou em jornalismo, em comunicação, né? E assim, mas apesar de estar em comunicação, eu continuo gostando muito de teatro, continuo gostando muito da questão de criar texto e coisas do tipo. E eu queria saber como foi para você essa experiência de já estar no teatro, entrar na universidade, que muitas vezes acaba sendo um espaço que é muito academicista, né? Que quer direcionar a gente para a academia e você se direcionou para a área da atuação, da criação, do roteiro. Quero saber como é que foi isso e como é que foi esse processo para você, tipo essa passagem. Então, eu não sei como é que é em outras faculdades, porque eu só fiz a PUC, eu não fiz outras, mas eu tenho a impressão de que a PUC não te direciona necessariamente para o acadêmico, não. Assim, eu nunca senti que tinha essa premência. Ao contrário, eu sempre senti isso, como tinha muitas oficinas no curso e tal, sempre senti que empurrava muito no caso desse curso, para escrever mesmo, para praticar. Não sei como são os outros, mas esse curso sempre me fez escrever e ler e tal. E foi uma coisa que eu percebi, inclusive, cara. As pessoas, elas às vezes se obrigam a escrever e pensam, cara, como é que eu vou escrever? As oficinas têm um negócio mágico, que é você ver outras pessoas escrevendo, te ajuda muito a escrever. Você ler outras pessoas, para além de grandes autores, é importante, mas às vezes os grandes autores podem te dar quase um bloqueio, no sentido de, caraca, eu nunca vou escrever desse jeito. Não é o ideal, claro, mas pode acontecer, do tipo, isso aqui é inalcançável. Quando você lê seus pares, você entende, você se inspira, porque você fala, uau, eu entendo, é isso que ele está dizendo, podia também ser dito assim, sabe? Você começa meio quase a roubá-los no sentido, claro, não plágio criminoso, mas assim, olha, isso aqui é legal, esse jeito e essa prática, eu acho que tem uma vizinhança com seus pares que é muito importante. Então, eu nunca senti tanto essa coisa do acadêmico, não, essa necessidade. Sempre senti o contrário, assim, uma premência de escrever. Tanto é que eu publiquei o primeiro livro ainda saindo da PUC. Foi meu TCC, na verdade. Tem isso, né? Aqui, na formação de escritor, você não pode publicar uma obra. Seu TCC pode ser um livro de poesia, por exemplo. Seu trabalho de conclusão de curso. E aí, depois eu publiquei. Claro, mudei uma coisa ou outra e tal, mas publiquei o livro. Então,
ele, ao contrário, nunca me empurrou muito, mas eu sempre achei muito... Se eu não tivesse... Porque quando eu entrei aqui eu já estava com o trabalho de ator e tal, estava com peça, então não consegui muito, mas eu tinha muita vontade de continuar. Inclusive, uma coisa curiosa é que eu me apaixonei pela linguística, que era algo que eu não imaginava. Eu adorei as aulas de isso, teoria do significado com a Helena, mas não só, até a linguística, a fonologia. Aliás, eu tive fonologia com o Paulo, como falei, foi a única vez que ele dava. E também me apaixonei, achei incrível aquilo, achei o máximo. E é louco, porque eu entrei aqui para fugir de fórmulas e equações, e quando você vê a sintaxe são fórmulas, né? E a morfologia são equações quase, e a fonologia... Mas eu achei incrível aquilo, eu até pensei, claro, eu adoraria continuar, porque é uma coisa na linguística, achar o máximo, mas não consegui muito por causa de tempo, mas eu senti vontade, mas não senti essa obrigação, não. Eu lembro do Paulo na aula de fonologia, era muito bom, porque era um poeta dando fonologia, então tinha muito humor e muita poesia também. E aí lembro dele falando... É engraçado que isso aí não era nem tanto da fonologia, parece mais da morfologia falando. A gente, no Rio, fala casa do fulano, São Paulo também casa do fulano, mas no Nordeste fala casa de fulano. E em Niterói também se fala casa de fulano, ou seja, fonologicamente o Nordeste começa em Niterói. Tá. Não, eu ia perguntar, pegando no gancho que ele tinha perguntado, qual você acha que são as qualidades do humor, assim, uma forma... Porque às vezes a pessoa quer ser engraçada e, geralmente, para mim, quando a pessoa quer ser engraçada, ela não é muito. Uhum. Então, o que você acha das qualidades que provoca o humor, assim? Pô, tem tempo aí para fazer uma pergunta longa. Não, eu amo essa pergunta, eu sou obcecado por ela, né? O que faz uma coisa ser engraçada? Que é quase tão difícil quanto o que faz um poema ser poético, o que faz algo ser poesia. E é muito difícil responder, mas como sou meio obcecado, tem algumas teorias, eu acho, dá para falar rapidamente, assim. Mas eu acho que uma teoria, que talvez, pulando as outras, porque tem várias que eu não gosto tanto, sobretudo as mais antigas. O Bergson vai dizer que é o mecânico em cima do vivo. Então, quando alguém cai, é engraçado, porque você vai ver uma pessoa viva sendo regida por leis mecânicas. Isso é engraçado por ele. Só que eu não acredito nisso, porque não é engraçado qualquer pessoa caindo. Você tem que ser meio psicopata para achar graça só em queda de gente. Isso explica talvez a queda, mas não explica todo o resto. E queda não é a coisa mais engraçada do mundo, né? Para mim, pelo menos. E, sobretudo, não explica por que você ri de algumas quedas e não outras. Por que você não ri... E aí ele fala uma coisa que é o seguinte, que eu também não concordo. Você tem a ver com distanciamento, porque você só ri, de novo, a queda. Você só ri de alguém caindo se você não gosta da pessoa. E ele fala isso, ou seja, o humor pressupõe um distanciamento emocional, porque você não pode estar ligado emocionalmente a alguém que sofre uma desgraça. O Mel Brooks também tem uma frase boa, ele diz que tragédia... Não, como é que é? Tragédia é quando eu quebro uma unha. Comédia é quando você cai num buraco e morre. O Mel Brooks tem essa frase bem trágica, mas que eu não concordo mesmo, eu entendo como xixi e tal, mas eu acredito no humor que seja o contrário disso. Quando eu acredito, eu acho que o que me faz rir não é tanto outra pessoa se ferrando, mesmo que eu não goste dela. Eu entendo que tem o Schadenfreude, aquela ideia de aquele termo alemão, os alemães têm esse termo para felicidade que você sente quando alguém se ferra. É um termo bem alemão, não é? Com perdão os alemães. Mas você tem essa felicidade de quando alguém se ferra. Eles têm uma palavra para isso. E isso daí existe, eu entendo, claro, que eles não vão dizer que eu sou uma pessoa boa, eu não sinto isso. Todo mundo sente um pouco, faz. Mas eu não acho que isso seja o cerne do humor. Se ficar feliz quando pessoas se ferram. Não tem a ver com isso, sabe? Eu acho que tem a ver quase com o contrário. Para mim, eu acredito no humor que tem alguma ligação afetiva com o que você está rindo. O que eu quero dizer? Quando foi a vez que você mais riu na vida? Eu imagino que seja entre pessoas que você gosta, né? Seja com no meu caso, minha filha faz rir, assim, de gargalhar porque fala uma besteira, ou melhores amigos também fazem rir muito, né? Ou pessoas que você tem uma intimidade muito profunda, porque o humor, ele é proporcional, para mim, ao laço afetivo que se criou. E, curiosamente, é retroalimentado, porque o laço afetivo, em geral, é muito criado no humor, né? É muito comum que uma piada inaugure uma relação de amizade. Então, e é curioso, porque quanto mais você ri, quanto mais próximo você é, mais você ri. Então, na contramão do Bergson e dessa teoria do humor como distanciamento, como algo não afetivo, eu acredito que o humor seja o contrário disso. Tá? Ele acontece quando você tem um laço afetivo e você consegue ver no outro uma humanidade que é parecida com a sua.
Então, ele tem a ver com uma identificação e com a lembrança de que nós somos muito mais parecidos do que a gente imagina. Então, eu fico muito comovido com o teatro, por exemplo, porque é uma loucura estar num palco, você fala uma piada e as pessoas riem juntas ao mesmo tempo, sem combinar, sabe? Como se elas tivessem combinado. São pessoas que não se conhecem, que vêm de lugares diferentes, de classes sociais diferentes, às vezes lugares do Brasil diferentes, e elas riem ao mesmo tempo, como se fosse orquestrado. E isso lembra pra gente, eu acho, que a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina, não é? Com pessoas que estão do nosso lado. E eu lembro disso, de rir do lado de uma pessoa e falar, cara, gente, como é que pode que a gente não é amigo? Porque tem isso. Então, toda peça ali inaugura uma relação de amizade entre 100 pessoas, ou 500, ou 1.000, dependendo do público. Mas aí você pode perguntar, mas por que você está rindo de um ator, se ele não é seu amigo, se você acha só... Não é que você só ri de amigos, mas o ator, quando entra em cena, ele tem... O primeiro objetivo dele é criar um laço de confiança e afetivo com o espectador. Senão não acontece teatro, não acontece nada. Tem que ter uma espécie de projeção, de uma aspiração, eu acho, que é muito mágica no teatro quando acontece. Não é? Então, para mim, é essa revelação de uma verdade, assim, e a verdade tem a ver com isso, de que nós somos parecidos e a identificação, que é o que nos faz humanos. Então, só lembrando, eu acho que meu pai está falando pra caramba, alto pra caramba ali em cima. Tem que chamar a atenção do pai, é fogo, né? Falando de você. Tá bom, fala ali fora, então. Não. A história do Gabriel, não, porque assim, é complicado ter um Gregório. Desculpa aí, gente. Eu sou teneda, não sou de letras, mas é complicado ter um Gregório falando, porque a gente fica se mirando num cara que dá muito certo. E realmente é muito difícil dar muito certo em arte. Mas a gente tem que tentar. Pô, tudo é difícil, não é por isso que a gente vai deixar de fazer. Então, eu estava contando uma história aqui, porque eu disse que vai apreciando um cara que é meio cancelado, que é o Woody Allen. O Woody Allen, a sorte é muito importante. Realmente, a vida, você tem que estar pronto para a sorte chegar. Você tem que estar lá esperando. Se você não estiver pronto, você pode ter toda a sorte do mundo, não vai adiantar nada. Você tem que se preparar. E um dia a sorte vem, mas ela vai procurar aquele cara que está pronto. Porque senão, vira um azar, não é uma sorte. Mas o Gregório, ele teve sorte, né? Eu acho que você nunca teve, o que eu estava falando agora, você nunca teve dúvida do que fazer, porque a vida foi te levando, você foi fazendo e foi dando certo. E eu tenho dúvidas até hoje do que eu fiz. Mas assim, uma vez a história que eu estava contando é que um dia lá em casa, o Gregório estava no quarto. Opa, sempre prefiro assim. O Gregório estava no quarto e, de repente, ele me chamou. Pai, eu cheguei e tinha um gavião. Gavião pombo, é aquele que não é aquele águia, mas não é maior que um pombo. E o gavião tinha entrado pela janela e pousado na cabeça dele. E eu tenho isso filmado. A gente pegou o gavião e soltou. Acho que a tua mãe tem isso filmado. Eu ressoltando aquele gavião com vocês em volta. E eu tinha lido muito na minha juventude, não sei se hoje em dia o Paulo Coelho roubou esse lugar desse cara, que é o Castaneda. E eu tinha lido todos os livros do Castaneda, e aquilo para mim foi um aviso, né? Pô, esse cara está predestinado, o gavião pousou na cabeça dele, eu nunca vi isso. Enfim. Então o que aconteceu? Enfim, é um cara que tem muito talento, é muito inteligente, é muito preparado e tem sorte. Então, eu desejo tudo isso para vocês. Uhul! Esse é meu pai, gente. Meu pai coruja, não pai gavião. Pai coruja, né? Meu pai gavião. É. E o resultado desse gavião na minha cabeça é que eu estou calvo. Ficando calvo. Mas, terminando e respondendo ali... Não, a gente falou já disso e do humor. Não, obrigado pela intervenção, pai. Gostei. Mas ela vai continuar falando, a moça. Tô brincando. Eu não poderia ser professor. Eu ia ficar muito irritado com pessoas falando. Pois é, o pior é que eu devia ser esse aluno também. Eu devia ser, certamente. Mas não, só terminando, eu acho que o humor tem essa função que é muito bonita mesmo. E o humor é a literatura mesmo. Hoje em dia a gente está cada vez mais... eu acho que enfurnado em narrativas pessoais, narrativas... autoficcionais. Não, autoficcionais, mas também estava pensando em narrativas do tipo assim, se abre o celular, o algoritmo fez uma narrativa da realidade para você, que não é compartilhada com ninguém mais.
Entende? Você vai ter notícias para você, que não são necessariamente verdadeiras, mas elas foram escolhidas pelo algoritmo para fazer um recorte da realidade que você vai gostar e que vai dar um like. Então, cada um tem no celular um acesso a um mundo que é personalizado pelo algoritmo para que seja a única... para que pareça a realidade. Então, dá a impressão, às vezes, que a gente não compartilha a realidade, isso que eu quero dizer. Sabe, antigamente, claro que era problemático, mas todo mundo via lá o Jornal Nacional e a gente compartilhava uma mesma narrativa, mesmo que mentirosa. Você comentava depois sobre o Jornal Nacional porque vocês viram a mesma coisa. Ou vocês viam o mesmo jogo de futebol, vocês viam a mesma novela. A gente via a mesma novela, o Brasil parava para assistir a mesma novela. Com todos os problemas que isso tinha, claro, depois você tinha um grande chão comum, não é, com as pessoas ao seu redor, com a sua vizinhança. Então, você tinha material, eu acho, de compartilhamento óbvio de realidade com as pessoas. E hoje, cada vez mais, você não tem. Porque a realidade que você experimenta é radicalmente diferente do seu vizinho. Porque o algoritmo está mandando para ele notícias radicalmente diferentes, muitas vezes conflitantes com as suas. Então, é muito difícil argumentar, sobretudo politicamente, porque a pessoa vai ter acesso a uma realidade que você não tem acesso. E não adianta você dizer que aquilo é mentira, porque para ele o que você está vendo é mentira. Então, já é uma grande relativização da verdade que torna impossível qualquer discussão mesmo, qualquer começo. E eu acho que... Aí vem a importância, eu acho, do livro e da leitura. E da leitura compartilhada, sobretudo. No mundo em que está todo mundo focado na própria cela, vendo uma coisa da realidade, todo mundo ler o mesmo livro é um ato revolucionário. Todo mundo entrar num teatro e ver uma mesma narrativa, compartilhar uma narrativa, hoje é um ato revolucionário. Sem celular, sobretudo, desligado, você parar e ver uma pessoa que está na sua frente de verdade, contando uma história para você de verdade, é revolucionário. Todo mundo lê junto numa aula, uma sala de aula, um mesmo livro e comentar aquele mesmo livro é revolucionário mesmo. Tanto é que é isso que no 451 a resistência se organiza para fazer. Ela se organiza para ler um livro junto. É isso. É isso que o Estado tentou proibir, porque era revolucionário. E foi isso que a resistência se organizou para fazer. Então, eu acho que, nesse sentido, esse curso é revolucionário. Juntar pessoas jovens, enfurnadas muitas vezes, numa versão algorítmica da realidade, uma versão em que, cada um vai chegar, um TikTok explicando como é que funciona a coisa, e o outro vai ter visto outra coisa, e cada um vai ter experiências radicalmente distintas do que é o Brasil, ou do que é o mundo, ou do que é a vida, ou do que é a realidade. E chegar aqui, e, de repente... ler o mesmo texto, ler a mesma obra junto e ter experiências radicalmente diferentes da obra, mas é a mesma obra, e conseguir trocar, você cria um chão comum, que acho que é tudo que o Brasil precisa hoje, sabe? É a gente voltar para aquela fogueira inaugural, que é assim que nasce a humanidade. Acho que nasce quando as pessoas começam a se reunir em volta de uma fogueira e um conta uma história. E aí você compartilha uma história e aí, pronto, não somos mais animais, a gente tem uma história compartilhada, mas é a história que inaugurou, eu tenho a impressão, o ser humano. É a história, é a capacidade de sentar em volta de uma fogueira ou do que for e ouvir uma história e acreditar nela e torcer por ela e querer saber a continuação, sabe? E eu acho que é isso que a gente perde um pouco com os celulares e com as telas, com a multiplicação de telas. A gente perde um pouco essa fogueira ancestral em torno da qual a gente se reúne. E eu acho que a faculdade de letras pode ser essa fogueira ancestral na qual a gente se reúne em volta dela para ouvir história, para contar história. É isso.